Então, pessoal, vocês multiplicam, né? Nesse caso, 1 vezes menos 1 vezes 0, vai dar tudo zero, né? Por causa do zero. E somando vai dar tudo zero, né? Isso a gente atualiza o peso sináptico. Pintei de azul para que vocês percebam que ele foi atualizado, certo? Então, agora vamos atualizar o segundo peso sináptico, que é esse aqui. Então, o peso sináptico atual será igual ao anterior mais a taxa de aprendizado, que nesse caso é 1, vezes o erro, né? Isso, ó, vezes a entrada equivalente, né, a esse peso sináptico. Então, substituindo, ó, 0 mais 1 vezes menos 1 vezes a entrada equivalente, que é 0. E como ela é 0, multiplicando vai dar 0. E somando agora, nós temos que o peso sináptico vai ser 0. Pintamos também para indicar que ele foi atualizado. Agora, atualizamos o terceiro peso sináptico. Então, o que a gente faz? Soma o peso sináptico anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, mais o erro, que foi menos 1, mais, desculpa, não mais, mas vezes a entrada equivalente a esse peso sináptico, que no caso também é 0. Como é 0, multiplicando vai dar 0, e a gente somando vai obter 0. Então, atualizamos esse peso sináptico. Agora, vamos atualizar o peso sináptico do bias. Então, o peso sináptico atual do bias vai ser o peso anterior, né, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que foi menos 1, vezes o bias, que é 1. Então, multiplicando vai dar menos 1, né? A gente sabe. E 0 menos 1 dá menos 1. Então, atualizamos o peso sináptico do bias. Então, após ter sido feita essa atualização, nós vamos treinar o exemplo novamente. Certo? Então, a gente colocou tudo novamente aqui, o uzinho voltou ao normal, porque a gente vai treinar novamente o mesmo exemplo, né? Porque ele errou, né? A rede neural, né? O perceptron errou. Então, ele tem que acertar. Então, ajustamos os pesos sinápticos e vamos começar tudo novamente. Então, vamos agora somar tudo, né? Fazer a nossa soma ponderada. A expressãozinha a gente sabe que é essa. Abrindo, ela vai ficar dessa maneira, né? Nesse caso. E substituindo, a gente vai ficar 0 vezes 0 mais, né? 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais 1, né? Que é o bias, né? Vezes menos 1, que é o peso do bias. Nesse caso, U vai ser igual a menos 1. Então, substitui lá em cima o menos 1 aqui. E vamos agora para a função de transferência ou de ativação. Então, G de menos 1, né? A gente utiliza a função degrau, né? Que escolhemos, né? E G de menos 1 vai ser igual, né? Nesse caso, a 0. Por quê? Menos 1 é menor do que 0, não é isso? Então, a saída vai ser 0. Então, substituímos aqui e a gente verifica. A gente já pode ver que ele acertou dessa vez, né? Mas, para a gente verificar se ele acertou ou não, nós temos que calcular o erro. Então, o erro, a gente sabe que é dado por essa expressãozinha, né? Bem simples. Então, qual é a classe desejada, né? A classe que está no conjunto de dados para este exemplo, né? Para 000, a gente sabe que é 0. Então, substitui 0. Menos a classe que foi predita pela rede neural. Ela aprendeu que é 0, né? Então, 0 menos 0 dá 0. Então, avaliando o erro, a gente vai ver. Se o erro for igual a 0, então a RNA acertou. Então, nesse caso, a nossa RNA acertou, não é isso? E nós agora, mesmo ela acertando, nós temos que ajustar os pesos sinápticos e escolher um outro exemplo. Né? Quando ela acerta, a gente ajusta os pesos sinápticos e escolhe um outro exemplo. Então, vamos lá ajustar os pesos sinápticos. Né? Pintei até de verdinho aqui para indicar que ele aprendeu esse e a gente tem que partir para outro. Então, vamos ajustar os pesos sinápticos. Então, a gente tem a nossa regra delta, né? O nosso algoritmo de aprendizado regra delta, para poder atualizar os pesos sinápticos. E vamos atualizar de W1 até o WT. Então, W1. Então, vamos pegar W1 atual, vai ser o W1 anterior, que é 0, né? Mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que agora foi 0, não é isso? Vezes a entrada equivalente, né? X1, né? No caso, desse peso sináptico. No caso, é 0.
Então, multiplicando dá 0, somando vai dar 0. Então, atualizamos, né? Pintamos de preto agora, tá? Vocês receberam? Para indicar que atualizou. Agora, vamos atualizar o peso sináptico 2, certo? Então, o peso sináptico atual, né? O W2 atual vai ser o W2 anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que é 0, vezes a entrada equivalente a esse peso sináptico, que é 0. Multiplicando, né, essa parte vai dar 0 e somando vai dar 0, certo? Então, a gente pintou de preto para indicar que ele atualizou, certo? Então, passando para o terceiro peso sináptico, o W3. W3 vai receber, né, vai ser igual a W3 anterior, mais uma vez a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que é 0, vezes a entrada equivalente a esse peso, que é 0. Multiplicando dá 0, somando dá 0, e a gente atualizou, pintou de preto também, como vocês podem ver. E agora, para finalizar, né, esse ajustamento dos pesos sinápticos, nós vamos atualizar o peso sináptico do bias. Então, o bias atual ele vai receber o bias anterior, que é menos 1, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que foi 0, vezes a entrada equivalente a esse peso sináptico, né, que no caso foi o próprio bias, que é 1, multiplicando, tem um zerinho aqui, multiplicando essa parte vai dar 0, e somando a gente tem que o peso continua, o peso sináptico do bias continua sendo menos 1, né? Então a gente pintou aqui também, né, para indicar que houve a atualização. Certo, pessoal? Então, e agora nós temos que escolher um outro exemplo. Qual exemplo nós vamos escolher agora? Então, pessoal, dependendo de como você implementa, né, falando computacionalmente, né, o algoritmo do Perceptron simples, dependendo de como você implementa, você pode implementar, por exemplo, para ele ir treinando na ordem, né, ou aleatoriamente, escolhendo os exemplos aleatoriamente. Então, eu prefiro escolher aleatoriamente. Eu vou escolher o exemplo 001, certo? Que esse exemplo ele é classificado como 1, não é isso? Então, a gente já substituiu aqui, vocês podem ver, né? A gente substituiu aqui 001 e aqui também no vetorzinho de entrada 00011, né? Então, 011 aqui também já substituímos. E o restinho que já havia já continua na rede neural, não é isso? Então, escolhemos esse exemplo. E agora nós vamos começar o treinamento, né? Treinar a rede para esse exemplo. Então, primeiro o que a gente faz? Faz o somatório, certo? Abre, eu gosto de abrir aqui para vocês verem, né? Fica mais fácil. E agora a gente começa a multiplicar. Já botei tudinho pronto, né? Então, de cima, né? Começa aqui de cima. 0 vezes 0, né? Mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais o bias vezes o seu peso sináptico, que é 1 vezes menos 1. Então, somando tudo, a gente vai obter menos 1, né? Isso porque aqui tem 0, 0, 0, né? Vai dar tudo 0. E no final vai ficar 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Então, substitui aqui, certo? O menos 1zinho aqui. E aplica a função de transferência ou de ativação, que é a nossa função de grau, certo? Então, assim, g de menos 1 vai ser quem? Vai ser 0, né? Por que vai ser 0? Porque menos 1 é menor do que 0. E a gente substitui na rede. Então, o que a gente faz? Verifica, né? A gente já vê que ela errou, né? Porque se ela tem essa entrada 0, 1, para acertar, ela teria que retornar 1 aqui. Como ela errou, a gente tem que fazer o cálculo do erro, né? Para poder verificar se ela errou ou não. É a maneira que a gente vê computacionalmente falando, se ela errou ou não. Então, a classe que ela deveria, a classe como é aprendizado supervisionado, né? Então, assim, esse exemplo aqui, ele é classificado como 1, né? Isso que a classe é desejada, menos a classe foi predita pela rede, que ela prediziu 0, né? Eu posso falar assim, prediziu, nem sei, mas ok. Ela classificou, digamos. Então, 1 menos 0 vai dar 1. E a gente vai para a nossa avaliaçãozinha, né? Se a gente sabe que se o erro for igual a 0, então ela acertou. E caso contrário, ela errou, né? Nesse caso, a nossa RNA errou. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Ajustar os pesos sinápticos e continuar neste exemplo, né, no 0, 1, até a RNA acertar.
Então, vamos ajustar os pesos sinápticos. Então, utilizando a regra delta, certo? E vamos lá atualizar um por um, né, na ordem. Vamos atualizar o W1. Então, o W1 atual, ele vai receber o W1 anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, mais o erro, que é 1, né? Dessa vez o erro foi 1, vezes a entrada equivalente ao peso sináptico W1, que no caso é 0, né? E multiplicando vai dar 0, somando tudo vai dar 0. Então, atualizou, eu pintei aqui para mostrar para vocês que atualizou. Passamos agora para atualizar o segundo peso sináptico. Então, o W2 atual vai ser igual ao W2 anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que foi 1, e vezes a entrada equivalente a esse peso sináptico, que é 1. E esse peso sináptico vai ser atualizado para 1, não é isso? Ó. E a gente pintou aquele, ok? Vamos atualizar o W3 agora. O W3 recebe, a W3 atual vai receber o W3 anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que foi 1, vezes a entrada equivalente a esse peso sináptico, que é 1. Então, multiplicando vai dar 1 e somando vai dar 1. Então, atualizamos, pintamos aqui também, de azul. Vamos agora, para finalizar, atualizar o peso sináptico do bias. Então, o peso sináptico do bias atual vai ser igual ao anterior, que é menos 1, né? Mais o erro, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que é 1, vezes o bias, que é 1. Não é isso? Então, multiplicando, a gente sabe que dá 1 e somando a gente vai dar 0. Então, atualizamos o peso sináptico do bias para 0. E a gente agora, né, como a rede errou, né, na primeira tentativa, vamos começar o processo novamente, né, de treinamento. Não treinamento, mas de execução, né? Vamos lá. Então, começamos tudo de novo, né? Realizar o somatório, não é isso? E o que a gente faz? Abre a expressãozinha, tudinho, direitinho, para ficar mais fácil. E substitui, né? Eu gosto de fazer assim, vou pegando e vou multiplicando e somando. 0 vezes 0, nesse caso, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1 aqui embaixo, mais bias vezes o seu peso sináptico, que é 0. Então, somando tudo isso, né, vai dar 2, né? Porque aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 mais 1, 2. O U vai ser igual a 2, né? Que é o U é o domínio da nossa função de transferência. E agora vamos aplicar a função de transferência, né, para identificar qual vai ser a saída nesse momento. Então, como U é igual a 2, a saída da nossa função de transferência vai ser 1, né? Porque 2 ele é maior ou igual a 0, então, e não é menor que 0. Então, a saída vai ser 1. Então, substituindo, né, a gente agora percebe, já vê de cara que, dessa vez, a RNA acertou, não é isso, pessoal? Mas, mesmo assim, temos que calcular o erro, né? Isso porque, computacionalmente, ele verifica se a rede errou, se o perceptron errou ou não, por meio do cálculo do erro, que é bem simples, é dado por essa expressãozinha, né? Que é a classe desejada menos a classe que foi predita. A classe desejada é 1, como a gente sabe, e a classe que foi predita é 1, dessa vez ele preveu 1. Subtraindo, nós obtemos 0, e agora avaliamos, né? Como o erro foi igual a 0, então a nossa RNA, né, do tipo perceptron simples, acertou, né, pessoal? Mesmo assim, nós temos que ajustar os pesos sinápticos, né, e escolher outro exemplo. Okay? Então, vamos fazer os ajustes do peso sináptico. Então, vamos atualizar. Então, vamos começando com o W1, né? Recebe o W1 anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que dessa vez foi 0, vezes a entrada equivalente a esse peso, que é 0, multiplicando dá 0, somando dá 0, e a gente atualizou e pintou de preto novamente. Atualizando o W2, né? O peso sináptico W2. W2 atual vai ser o anterior, né? Que é 1, mais a taxa de aprendizado, que é 1, mais o erro, que foi 0,
desculpa, não mais, mas vezes o erro que foi 0, vezes a sua equivalente, que é 1.